Olá! Hoje nós vamos falar sobre um assunto que muitas pessoas têm perguntado para mim e eu confesso que na verdade eu tive que ir buscar os álbuns antigos do Pedro e dar uma pesquisada porque tem muitas coisas que vão se perdendo com o tempo, apesar que eu fui daquelas mães que anotava tudo no albinho e tal, mas tem coisas realmente que só relendo, né? Então eu queria falar um pouco para vocês de como que foi os primeiros anos do Pedro. Eu tive uma gestação totalmente normal, sem nenhuma ideia de que algo eventualmente pudesse sair fora do que a gente estava esperando mesmo, né? Inclusive, se vocês virem aqui, esse aqui é o último ultrassom que eu fiz, que ainda era datilografado, né? Nossa, eu tô me sentindo muito velha já. Mas, enfim, tudo estava normal. Ele nasceu numa tarde de sol, nasceu de cesárea, eu tentei que ele nascesse de parto normal como as irmãs. Aí deu uma pequena diferença, porque ele demorou mais de um dia para nascer, a gente acabou induzindo o parto, ele não veio de forma natural, então ele acabou vindo ao mundo por uma cesárea, mas assim, é aquele teste que é feito pela pediatra, que indica a nota com que ele nasceu com nota 9 e 10, então estava tudo tranquilo. Pedro nasceu com icterícia, ele ficou um dia e meio com aquela luzinha em cima, mas o que também muitas outras crianças nascem, então também não sinalizava nada que fosse preocupante para nós. Ele foi para casa mamando normal, ele era uma criança muito calma, bem tranquila mesmo, e ele mamou até os 2 meses e meio. Depois dessa época ele começou meio que a se estranhar, eu não sei se era talvez fome, ou se era algum desconforto, ou se eu mesma, por já ter 2 bebês em casa também, 2 crianças em casa, eu acabei talvez tendo um pouco menos de paciência, não sei exatamente o que aconteceu, mas eu sei que com 2 meses e meio eu comecei a dar mamadeira para ele. Na época era mamadeira também, porque não existia fórmula. Inclusive eu dei mamadeira com leite de vaca logo, eu já passei para o leite de vaca. Mas enfim, tudo até aí estava tranquilo. O Pedro, ele engatinhou, com 10 meses ele engatinhou. E com 1 aninho ele andava num andador, que agora não existe mais. Acho que até nem fazia muito bem para as crianças, mas era tipo uma aranha, onde você colocava a criança no meio e ela ela andava. Então com 1 aninho ele andava com esse andador. E com 1 ano e 5 meses ele andou mesmo, sozinho. Então foi algo legal, assim, não me parecia também que fosse tão distante de uma criança típica, né? Então, eu tô comentando isso por quê? Porque as crianças com X frágil, elas têm características muito diversas que, por vezes, dificultam o diagnóstico. Olhando agora as fotos, o que eu percebo, assim, que era bem claro da síndrome, ele nasceu com as orelhinhas maiores do que o normal e um pouco mais salientes. E eu lembro de ter escrito no álbum dele, bem no comecinho, tipo com 1 mês e meio, eu escrevi: o Pedro nasceu com o pipi muito grande. E os homens da família achavam aquilo o máximo, né? Porque na sociedade em que a gente vive, né, isso era um sinal de, né, potência. Na verdade, isso é uma característica do X frágil, mas nós nem nos passava pela cabeça, né? E eu não tinha essa informação, e nem os pediatras e nem os médicos pelos quais nós passamos tinham essa informação. Então, por que eu estou comentando isso? Porque muitas vezes os médicos não vão conseguir diagnosticar por uma ou outra característica solta. E nós mães, somando essas características a outras mais, nós podemos talvez identificar mais precocemente que algo possa estar diferente. Então, não é que toda criança que nasceu com a orelhinha grande ou com pipi grande vai ter X frágil, de forma alguma. Mas, como eu comentei, isso associado a outras características pode sinalizar que algo precisa de uma atenção especial. Bom, eu vou deixar aqui uma listinha das principais etapas do desenvolvimento do Pedro. Eu acho que pode, de repente, ser sei lá, um parâmetro para vocês, mas nunca um guia ou um roteiro, porque não é assim, né? Cada criança tem o seu tempo de se desenvolver. Mas eu anotei aqui 3 coisas que eu acho que são interessantes. Uma, que ele só segurou mamadeira com 1 ano e 4 meses, ou seja, aí sinalizou um pouquinho de preguiça dele, talvez, né? De pegar a mamadeira sozinho. Foi com 1 ano e 4 meses. Com 2 anos e meio, ele largou as fraldas. Aí eu acho também que talvez, eu não sei bem qual é
o tempo que uma criança larga as fraldas, mas ele largou com 2 anos e meio. Não sei se foi um pouquinho mais tarde do que as outras crianças, mas enfim. Só que com 2 anos e meio ele não falava. Então aqui sim eu acho que tem um sinal de distanciamento do que é o padrão típico de uma criança, né? Então com 2 anos e meio ele ainda não falava. Mas com 2 anos e meio ele comia sozinho. A gente sentava ele na mesa e ele comia sozinho, inclusive sem derramar comida fora, que eu anotei isso no livrinho dele, no albinho dele. Uma coisa que eu também reparei agora no álbum dele é que a evolução do peso e da altura foi absolutamente normal. Então não saiu fora da curva em nenhum momento, era um desenvolvimento dentro do padrão, né? O que eu queria comentar com vocês então, o que eu percebo agora, olhando as fotos dele, é que a partir dos 3 anos e meio, por aí, ele começa a ter um olharzinho um pouco mais distante. Como nós batemos sempre muitas fotos, então assim, eu fiquei analisando todas as fotos dele. Em alguns momentos, dá para perceber que ele está um pouquinho com o olhar mais distante, assim, mais... Mas até então isso não representava para mim de forma alguma um problema, tá? Quando o Pedro fez 4 anos, ele veio para Londrina e aí ele entrou numa escolinha chamada Vagalume. Tinha uma classe para crianças com algum tipo de dificuldade de aprendizagem. Depois disso, com 6 anos, ele foi para o Pio 12, que era uma escolinha que tinha perto da casa dos meus pais. Mas assim, a integração dele era talvez um pouco diferente, mas como nós já sabíamos daí que o Pedro já tinha X frágil, então nós já avisávamos as professoras e tudo, então ele conseguia socializar e de alguma forma estar junto das outras crianças porque era o prézinho ainda, né? Ainda não estava na época de alfabetização, né? Então... estava começando ali e ali começou a ficar um pouco mais difícil.